Bom, nesse vídeo eu vou tentar mostrar como a gente encontra as formas geométricas que formam a base dos objetos que a gente tentou desenhar nas aulas, foram a câmera, o skate e o mouse, né? Então a gente vai começar com a câmera. Primeiro, observando a câmera, a gente vai ter que observar, entender a forma geométrica básica que vai suportar, digamos assim, que vai carregar as outras formas menores e mais complexas. Então, a forma básica da câmera vai ser um prisma, né? Então, observando a câmera, a foto, a imagem, né, que a gente escolheu, a gente vai tentar encontrar o ângulo, a inclinação que o prisma da câmera vai estar. Então, eu encontrei um prisma nesse sentido aqui. A gente começa sempre com uma linha vertical, que vai ser a linha que vai estar mais próxima da gente, que a gente vai usar aplicando a perspectiva. Ela vai ser o ponto de referência, né? Para todo o resto que a gente for construir. Então, a partir dessa linha, a gente vai fazer como nas perspectivas de um ponto e 2 pontos de fuga. Então, a gente vai ligar lá atrás duas linhazinhas, né? Essas duas linhas, elas têm que estar no mesmo ângulo, beleza? Elas estão no mesmo sentido, então elas vão estar no mesmo ângulo, como se elas estivessem paralelas, beleza? Aí, do outro lado, a gente vai definir o comprimento do prisma, traçando uma linha assim, tá num ângulo parecido, mas tá de uma forma que esse lado aqui esteja mais virado pra gente, e esse aqui um pouquinho mais inclinado. Então, a gente traça a primeira linha, a gente traça a outra linha, que vai ser a vértice de cima, e também tem que estar paralela essas duas aqui, beleza? Então, ó, sempre todas as linhas que estiverem no sentido vertical, elas vão estar sempre a 90 graus. E essas outras linhas aqui, elas vão seguir o ângulo que a gente quer, mas elas vão ter que estar sempre paralelas também. Quando uma linha estiver nesse sentido, as outras linhas que estiverem no mesmo sentido, elas vão ter que estar no mesmo ângulo, como se elas estivessem paralelas. Então, para o outro lado também. Lembra que o objeto é tridimensional, então tem 3 sentidos. Então, a gente tem 3 dimensões. A gente vai ter a altura, a profundidade e a largura. Então, a gente definiu essas 3 dimensões, agora a gente vai determinar o tamanho de cada lado. E lembrando, ó, para mim é aqui mais ou menos a profundidade. E lembrando que essa linha aqui, como ela está vertical, ela tem que estar paralela à próxima linha vertical que tiver do lado. Então eu tomo essa linha como referência para fazer essa aqui, beleza? Então a gente define aqui também o comprimento desse outro lado, traçando uma linha vertical a 90 graus também. Como ela está vertical, eu pego as outras linhas verticais como referência pro ângulo, né? Então ela tem que estar aqui a 90 graus também. Beleza? Então a gente encontrou aqui duas faces. Agora a gente tem que encontrar aqui a face de cima e a parte interna. Então a gente faz o quê? O mesmo princípio lá do ponto de fuga. Como se a gente tivesse começado aqui com uma linha, ligamos lá num ponto de fuga imaginário, aqui também, e essas pontas aqui também tem que ligar num ponto de fuga imaginário. Só que lembrando que a gente não está fazendo com perspectiva cônica aqui. Se ela tiver uma perspectiva cônica, ela está muito pequena a ponto de não fazer tanta distorção. Então, a gente liga uma linha aqui que vai estar no mesmo sentido. Lembra? Altura, profundidade.
profundidade, profundidade. Todas essas linhas têm que estar no mesmo ângulo, porque elas estão na mesma direção, no mesmo sentido. A mesma coisa daqui. Essas linhas representam a largura. Então, essa linha vai representar a largura, essa linha também vai representar a largura e essa linha também vai representar a largura. Então, como elas estão no mesmo sentido, elas vão estar paralelas, na mesma angulação. Então, puxamos aqui essa linha e encontramos mais uma face. Agora temos aqui 3 faces. Agora a parte de dentro é simples, a gente vai fazer a mesma coisa, traçando linhas paralelas. Essa linha aqui, como está nesse sentido, ela vai estar paralela à linha aqui de baixo, né? Aí, essa outra linha aqui, a gente traça ela também paralela a essa, porque essa linha vai representar a profundidade também, como essa, como essa, como essa. Então, essa profundidade tem que estar no mesmo ângulo que essas outras aqui. Beleza? Aí a gente só finaliza aqui essa última vértice de dentro. E agora a gente tem aqui o prisma. Esse é o prisma principal, onde a gente vai encaixar as outras formas geométricas da câmera. Então aqui eu tracejei para a gente não confundir as linhas, tá? Para a gente saber o que tá lá dentro e o que tá fora. E assim, para alguns que eu dei uma explicação pessoal, eu ensinei a fazer como? A gente precisa colocar aqui um cilindro. Lembra como a gente faz o cilindro, né? Eu fiz um vídeo só para isso. A gente fazia um prisma com essas basezinhas quadradas, né? E a partir desse prisma eu fazia aqui, encontrava esses meios para eu poder fazer uma elipse em cada um desses lados, né? Encontrava o meio aqui, a elipse e ligava aqui as beiradinhas para encontrar o cilindro. Antes da gente colocar o cilindro, a gente teria que, a partir dessa base, determinar onde iria ficar as outras formas. Por exemplo, se vocês reparassem, vocês iam ter entendido que aqui nessa facezinha, nessa partezinha aqui do canto, teria um outro prisma saindo daqui porque ele tem um volume a mais desse lado. Então vocês teriam que usar a lógica e fazer o quê? Encaixar um outro prisma nessa região. E como vocês iam fazer? Vocês iam determinar o tamanho que ia ser esse prisma, traçando uma linha vertical, né? E essa linha vertical iria determinar a largura desse outro prisma que você ia colocar aqui. Então, a partir disso, a gente ia puxar aqui um prisma para frente, traçando aqui, ó, essa linha aqui tem que ser paralela a essa, que é paralela a essa. Se ela estiver no mesmo sentido, ela vai estar correta. Então aqui embaixo é a mesma coisa, ó. A gente ia puxar uma linha aqui, ó, do mesmo sentido para frente. E essa linha, como a gente não tem uma linha para puxar no mesmo sentido, a gente usa essa e essa como referência, para que elas fiquem paralelas. Beleza? Aí só a gente determinar o comprimento, né, a profundidade desse outro prisma, fazendo uma linha paralela a essa aqui de trás. E aqui a mesma coisa, só que para ficar fácil da gente encontrar o tamanho, aqui em cima, o mesmo tamanho daqui de baixo, aqui em cima, a gente puxa a linha vertical a 90 graus e onde ela encontrar
essa outra linha atravessando vai ser a largura daqui de cima, a profundidade, né? Então, olha só, a gente nem precisou pensar muito, é só questão de ligar as linhas, um ponto no outro. Ó, aqui também, essa linha tem que ser vertical a 90 graus, paralela a essa. Então, ó, a gente encontrou aqui, ó, um outro prisma que está encostado nessa caixa. Então, a gente só vai fazer o seguinte, como a gente já encontrou esse prisma, eu vou apagar aqui a parte do fundo para ela não me atrapalhar, porque eu vou fazer coisa aqui na frente. E agora, eu preciso colocar aqui o cilindro. Aqui. E a gente precisa da base quadrada, certo? Então a gente vai encontrar aqui, vai tentar encaixar o quadrado, que vai servir como base para a elipse, e encaixar aqui. Então, eu determino aqui mais ou menos onde vai começar esse quadrado, vai ser aqui bem pertinho dessa outra linha, e ela vai descer até lá embaixo. Ela pode ficar um pouquinho para cima ou encostada lá embaixo. Eu vi a imagem da câmera de frente e eu vi que a lente ela chega bem lá embaixo, então quer dizer que esse quadrado começa lá embaixo mesmo. Então, ó, essa linha aqui de cima, que forma um quadrado, ela tem que ser paralela a essa aqui de cima. Lembra, todas as linhas que tiverem em qualquer sentido, elas vão ter que acompanhar uma outra linha como referência para ser paralela. Então, a gente encontrou aqui o quadrado, né, onde a gente vai encaixar o cilindro. E se a gente observar na imagem da câmera, a gente vai ver que a lente são dois cilindros, um dentro do outro. Um sai de dentro do outro, né? Então, quer dizer que o do fundo vai ser maior do que o da frente. E assim, eu ensinei para algumas pessoas já fazendo direto o tamanho total da lente e aí fazendo o corte por dentro e encontrando ali um cilindro maior e depois puxando o cilindro menor. Só que para a gente usar menos linha, ter menos sinal de apagado, eu fiz aqui antes e eu apaguei. Eu vi que fica muita linha, muito complicado de fazer assim. Então eu vou fazer do jeito mais simples, que vai ser puxando primeiro o cilindro maior e depois a partir dele o cilindro menor. E como é que vai ser? A gente fez aqui o quadrado, então a gente vai puxar aqui para frente o final do cilindro maior, que ele é mais curtinho. E olhando a imagem, eu vejo que ele fica mais ou menos até a metade aqui dessa outra região. Um pouquinho para trás, né? Desse outro prisma do fundo. Então a gente puxa aqui uma linha que vai estar paralela, né? A linha da profundidade. Todas essas linhas que a gente puxar, elas vão ser a linha da profundidade. Então, todas as linhas que definem a profundidade vão servir como referência para o ângulo. Então, eu puxo aqui e puxo aqui. Aí eu defino o tamanho desse cilindro, que vai ser mais ou menos até aqui. Lembra? Essa linha aqui que vai definir a largura vai acompanhar todas as linhas que definem a largura. Aqui a linha a 90 graus vertical, essa linha também a 90 graus vertical e essa linha aqui paralela à linha que define a largura. Então aqui a gente tem 3 prismas, o primeiro, o segundo e o terceiro. A partir desse segundo, a gente vai fazer um outro cilindro para frente. E como ele é um pouquinho menor, eu vou definir mais ou menos aqui a profundidade da borda da elipse. A
a profundidade daqui, ó, a grossura dessa linha aqui, ó, que vai ficar entre elas, vai definir o tamanho da lente, a grossura da lente, do cilindro do cilindro do fundo, né? Então, eu faço mais ou menos aqui sempre as linhas paralelas, né? Vou fazer elas sempre paralelas, um quadrado dentro do outro. Olha só a finurinha que tá. Se eu fizer uma linha aqui mais grossa, ela vai ficar uma lente mais grossa. Vai ficar a profundidade maior. Então, esse quadrado aqui, o de dentro, ele vai puxar um quadrado agora para frente, que vai representar o cilindro menor. Ó, esse pontinho aqui desse quadrado. Lembrando que essa linha que a gente está puxando é a linha da profundidade. Ó, então, ela vai seguir todas as linhas que definem a profundidade, no mesmo sentido. Aí, aqui, ó, o cantinho do quadrado menor, puxamos também. Como é a linha da profundidade, vai seguir o sentido das outras linhas de profundidade. Esse quadradinho aqui, essa pontinha também, puxamos. Beleza, agora a gente define aqui o tamanho que vai ser essa lente menor, que vai ficar aqui para mim. Eu vou apagar aqui umas linhas do fundo para não atrapalhar. Então, essa linha que eu vou puxar, ela também é uma linha que define a largura. Então, todas as linhas que definem a largura servem como referência para mim. Aí eu defini o ângulo. Ó. Não, vamos lembrar de não confundir as linhas, tem que ser de encontro com essa linha aqui de cima. Então, ó, se esse quadrado aqui da frente não estiver no mesmo ângulo que essas de trás, vai parecer que vai ficar todo torto. Então, a gente tem que tomar cuidado para acompanhar o ângulo correto. Puxando aqui a linha paralela a ela, tentando manter no mesmo ângulo. Aí, nesse encontro aqui dessas linhas, a gente puxa a linha vertical a 90 graus. Usando aqui, ó, a gente pode usar essa linha de cima como referência para seguir ela. Essa aqui também. É a linha da altura, então todas as linhas que definem a altura eu uso como referência. Aí a linha de baixo, mesma coisa. Beleza, fiz um quadrado, um prisma menor. Essa linha tá sobrando, acho que é do outro quadrado. Então, olha só, a gente conseguiu fazer 1, 2, 3, 4 prismas. Agora a gente vai encontrar o cilindro daqui. Aqui eu vou apagar essas linhas do fundo, para não atrapalhar também. Só vou precisar dessa aqui que é do quadrado. Então, ó, a primeira elipse vai ser essa aqui do fundo, ó, desse quadrado. Cada quadrado daqui vai ter uma elipse. Então, eu vou traçar aqui, cruzar o meio, cruzar o meio aqui. Encontrei essa metade, eu corto fazendo uma linha a 90 graus, usando as linhas da altura como referência. E esse meio aqui eu também puxo uma linha que vai estar paralela às outras, que define a largura. Aqui é o meio, aqui é o meio, aqui é o meio e aqui é o meio. Eu vou, para não ficar muita informação, eu vou puxar, ó. Lembra como faz a ligação com a linha curva, né? Ó, no cantinho que tá
que o quadrado está mais fechado, vai ser onde a pontinha da elipse vai estar mais fechada. Aqui no cantinho mais aberto, a curva vai estar mais aberta. Ó, aqui mesma coisa, ó. Não tem problema ir errando, contanto que você enxerga que tá errando e consiga consertar, tá bom. Ó, vou fazer só até aqui, para não ficar muita linha aqui para dentro. Aí eu vou apagar essas linhas cruzadas que eu fiz e podemos apagar também a base quadrada que a gente fez lá do fundo. Ó, vamos deixar aqui esses quadrados por enquanto. E agora eu vou fazer primeiro esse fundo aqui, ó, desse cilindro que vai estar na frente. Depois o outro eu só encaixo atrás. Cruzo o meio do quadradinho menor, né? Corto aqui no meio e corto aqui no meio. Encontro os cantos e faço uma elipse. Agora aqui, ó, esse quadrado de trás, de cima, ele também precisa ser uma elipse. Aí eu posso usar esse quadrado aqui que está na frente para eu achar os cantinhos, ó, os meios e ligar, ó, em volta. Posso usar o mesmo formato da elipse da frente e só passar em volta. Ó, tem aqui uma elipse e outra elipse. Outra elipse aqui no fundo. Agora vamos encontrar primeiro aqui a elipse da frente, depois a gente só encaixa tudo e encontra os cilindros. Fazemos a mesma coisa. Cruzamos, cortamos e cortamos no meio também, ó, sempre aqui. Essa linha que corta no meio 90 graus e essa linha que corta nesse sentido segue o ângulo das linhas da largura. Aí aqui meio, 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 meio. Vamos encaixar uma elipse aqui. Lembrando que, ó, você liga essas paredes para você saber onde vai estar o meio, para fazer um pouquinho de sentido na coisa que está fazendo. Então, ó, essa elipse aqui que você faz dentro, ela acompanha o formato do quadrado. Lembra lá, ó, o formato do quadrado, ó, esses cantinhos onde está mais fechado, vai ser onde a curva da elipse vai estar mais fechada. Onde o cantinho está mais aberto, a linha curva da elipse vai estar mais aberta.
Nos outros cantos também, aqui é mais fechado, aqui é mais aberto. Agora a gente vai deixar aqui só as elipses, vamos apagar tudo que tem de quadrado aqui. Ó, e agora o que a gente faz? Essa aqui vai ser a elipse da frente, eu vou ligar na elipse menor também que tá lá no fundo. E essa elipse menor, né, que tá no fundo.